Bem, sem mais delongas, vou iniciar essa reflexão de hoje nesse tema inteligência artificial e direito penal, consequências e perspectivas. Essa reflexão que eu trago aqui hoje, ela pretende, antes de tudo, investigar as principais vertentes da inteligência artificial discutidas quanto à sua aplicabilidade na justiça penal. Quais sejam, em um primeiro momento, de programas de inteligência artificial para sugerir aos juízes sentenças e fianças aí baseadas em evidências que são, na realidade, dados objetivos relacionados ao sujeito, como gênero e endereço, e a análise preditiva, que se trata de um processo de exame de cenários futuros de acordo com critérios estabelecidos no passado e no presente. Esse tipo de uso de tecnologia da análise preditiva, que é o segundo caso em questão, ela oferece cenários preditivos com elevado grau de certeza, que analisam os porquês de um sujeito haver tomado determinada decisão. Ou seja, fornece, portanto, aí ao julgador um cenário mais preciso do cometimento de crimes, de modo a auxiliá-lo na tomada de decisão, tendo em conta que eles observam os aspectos subjetivos do sujeito. No caso, essa inteligência artificial observaria aí os aspectos subjetivos do sujeito, interpretando-os de acordo com o cenário apresentado. É possível, a essa primeira análise, de antemão, já afirmar que essas duas modalidades, a primeira e a segunda apresentadas aqui nessa breve reflexão, que são modalidades digitais que objetivam promover essa previsibilidade como principal característica ou principal base das decisões da justiça criminal. No primeiro instrumento trazido, a previsibilidade de comportamentos dos arguidos. Já no segundo instrumento, a previsibilidade das decisões dos juízes. Desse modo, pretende-se, através de uma revisão bibliográfica, explorar os riscos mais relevantes, as principais consequências e perspectivas da utilização dessas tecnologias para a justiça criminal, tendo em conta as especificidades do direito penal, os valores e princípios que lhes são subjacentes e, especialmente no aspecto processual, a grande lista de garantias fundamentais que ele carrega consigo. E isto levando em consideração as diferenças básicas entre o modelo civil law e common law, tendo em conta que a experiência norte-americana é a que mais tem incorporado esse tipo de soluções algorítmicas em sua justiça criminal. Portanto, essa reflexão que eu trago aqui hoje me levou, e nos leva aqui hoje a algumas perguntas norteadoras, como a imprecisão com que os itens levados em consideração são combinados para sugerir sentenças ou fianças, por exemplo, não violariam o devido processo legal, já que é impossível contraditar dados sem que se saiba nem mesmo quais são. Portanto, esses instrumentos são compatíveis com a presunção de inocência? Eles não estariam violando o princípio da igualdade de armas? Nessa reflexão, acredito que seja extremamente importante compreendermos, o significado de algorítmico, já que este é a chave para entendermos esse tipo de inteligência artificial aqui que se coloca em causa. E conforme definição de alguns autores especialistas da área, esse algoritmo é o processo codificado para transformar dados entrados em resultados baseados em cálculos específicos. Esses processos
referem-se a um problema e aos passos através dos quais ele deve ser resolvido. Um algoritmo não necessita ser software. Podem ser algoritmos, as instruções de navegação ou as fórmulas matemáticas para prever o movimento de um corpo celeste no céu. Levando em consideração o fato de que o algoritmo, sendo este uma fórmula, um modelo matemático, necessita, portanto, representar a codificação correta de uma teoria científica válida para poder ser utilizado, permitindo, dessa maneira, o controle reverso da codificação. Essa codificação algorítmica operada cria, através de uma reunião de dados, tendo em vista a ação de produzir uma normatividade que, em si mesmo, enquanto codificação algorítmica, acaba excluindo fatores de obrigatoriedade do processo de obtenção do resultado da decisão. Calma lá. Vejamos que o controle da codificação é um fator substancial, já que a possibilidade de contestar os resultados fornecidos por um algoritmo é uma condição básica de um processo de decisão justo e, sendo assim, de grande relevo, de grande importância, quando estão em causa tomadas de decisão no âmbito da justiça, que, se querem assegurar algo realmente justo e garantidor de direitos fundamentais a todos os indivíduos, de sobremaneira notórios quando se trata de acusados e condenados num processo penal. Um exemplo desses tipos de algoritmos aplicados no processo penal, que eu estou trazendo aqui hoje para a nossa reflexão, a título ilustrativo, é o algoritmo americano COMPAS, que se baseia em informações obtidas diretamente do acusado em entrevista. E através do seu registro criminal são processadas uma espécie de modelo computacional que utiliza como dados de controle dados estatísticos no tocante a uma parcela da população, não necessariamente aquela que corresponde ao estado em questão, ou seja, aquela zona geográfica que delimita as circunstâncias. Nesse caso em específico do COMPAS, tal algoritmo ficou muito conhecido pela mídia como aquele da pena determinada pela máquina, que não se limitava aí essencialmente ao estado de Wisconsin. Ora bem, como consequência, à luz de uma perspectiva preditiva, pode-se dizer que esse referido algoritmo poderia então prever o risco de uma reincidência violenta. Entretanto, sem fornecer uma explicação comprobatória para tal, se limitando apenas em fornecer uma correlação entre esse risco e o dado estatístico. Nesse caso, ainda específico, dessa inteligência artificial, que trouxe aqui a título explicativo hoje, no caso Lomes, esse algoritmo o identificou como um indivíduo que demonstrava elevado risco de reincidência, lhe sendo aplicadas aí, no primeiro momento, ou seja, uma primeira instância, uma pena de prisão efetiva de 6 anos e sendo negado a sua permissão de progressão de regime, aquilo que a gente conhece no Brasil como progressão de regime, na qual a sua defesa apresentou um recurso com fundamento na violação do devido processo legal e o direito ao contraditório, sustentando esse argumento, na natureza da avaliação algorítmica e de sua falta de clareza na validade científica da teoria psicocriminológica aplicada no instrumento de avaliação. Bem, as transformações provocadas por essa revolução digital que a gente vive, acaba que presenciamos essa repercussão em vários âmbitos da administração da justiça global, apresentando, portanto,
artefatos capazes de determinar importantes mudanças, não apenas na forma como as investigações podem ser conduzidas, mas também no processo de tomada de decisão. A revolução digital culminou numa disponibilidade de dados constantemente gerados por dispositivos digitais capazes de extrair grande quantidade de dados em poucos segundos e também armazená-los das mais variadas formas. Na seara criminal, essa realidade trouxe uma gigantesca gama de dados que podem ser usados como prova em processo penal. Trouxe também novos sistemas de investigação baseados na análise de um conjunto de dados disponíveis, além de permitir a digitalização completa de decisões dos tribunais, promovendo assim o desenvolvimento de softwares cada vez mais sofisticados para analisar tais decisões e encontrar determinados padrões de previsibilidade dentro das decisões judiciais. Nesse sentido, é possível perceber que os algoritmos eles estão a ganhar força sobre a subjetividade, de modo que um algoritmo, operando por um modelo computacional, analisa uma quantidade enorme de dados em questão de segundos, fornecendo resultados possíveis, garantindo pelo menos, teoricamente, objetividade, oferecendo de maneira autônoma a melhor resposta estatística para a questão colocada. Os algoritmos podem ainda extrair uma imensa gama de dados estatísticos e estabelecer correlações entre um comportamento do acusado, de modo que, pelo menos em tese, esses algoritmos são capazes de prever ações futuras desse sujeito, como, por exemplo, o risco de reincidência. Desse modo, eles podem influenciar diretamente na quantidade de pena aplicada, pois se o risco for maior para a reincidência de um determinado delito, o programa ele certamente recomendará aí um maior tempo de pena por partir do pressuposto que o indivíduo precisa de mais tempo de ressocialização. Ocorre que, nesse processo de tomada de decisão algorítmica, a transparência não lhe é uma qualidade intrínseca, ou seja, seus trabalhos não podem ser explicados e, portanto, não podem ser justificados. Cenário este que torna-se problemático no âmbito de qualquer processo judicial, especialmente no caso de um julgamento criminal. Ante a impossibilidade de se saber quais itens foram analisados e como eles foram combinados para sugerir a sentença prolatada, viola de forma notória o princípio do devido processo legal. Afinal, como já disse antes aqui hoje, seria impossível, portanto, contraditar dados nos quais não se sabe quais são. Outro ponto importante diz respeito ao fato de que essa evolução digital colocou na mão do poder público algumas vantagens. Em algumas jurisdições, com uma quantidade imensurável de dados a serem processados. Sistemas de hacking bastante avançados que podem ser usados em substituição às interceptações e busca e apreensão tradicionais, a utilização de provas geradas digitalmente ou hackeadas, também caem na problemática da opacidade dos algoritmos que geram essas provas digitais, prejudicando, além do princípio devido processo legal, também o princípio da igualdade de armas, posto que resta prejudicado o direito dos acusados desafiar as evidências trazidas pela acusação. Bem, no que consegui reunir de perspectivas e conclusões se por um lado os algoritmos e software e programas de computador dimensionam seu desempenho
na eliminação de erros e imprecisões no âmbito da justiça criminal, há que ser levado em conta, por outro lado, que sua aplicação não pode ser guiada pelo único critério de eficiência. Afinal, tais meios devem ser constantemente confrontados com os tradicionais princípios e garantias processuais penais, tais como esses que eu acabei de citar, o devido processo legal, a presunção de inocência e essa igualdade de armas, que devem ser considerados como parâmetros para avaliar a legalidade da utilização dessas inteligências artificiais dentro desse contexto do processo penal. A resolução do Parlamento Europeu de 6 de outubro de 2021, deste mesmo ano, sobre a inteligência artificial no direito penal e a sua utilização pelas autoridades policiais e judiciárias em casos penais, que tem como um dos seus objetivos exprimir a posição do Parlamento sobre questões dessa matéria a nível da União, bem como o objetivo de influenciar a ação da Comissão ou do Conselho, fez importantes afirmações que despontam como nortes tanto para a aplicação da inteligência artificial no judiciário criminal, quanto para os novos rumos que devem tomar as legislações nacionais sobre essa matéria aí no âmbito europeu. A título de exemplo, pode-se citar o número 2 da resolução, que o Parlamento reafirma que todas as soluções policiais e judiciais baseadas na inteligência artificial devem também ser utilizadas no pleno respeito pela dignidade humana, o princípio da igualdade das partes e o direito a um recurso efetivo e a um julgamento justo, salientando que deve ser proibida toda e qualquer utilização de inteligência artificial que seja incompatível com os direitos fundamentais. Em seu número 6, se posiciona pela proibição da utilização de aplicativos e artefatos que possam, portanto, resultar na vigilância em larga escala. Em seu número 10, destaca a assimetria de poder entre os que utilizam as tecnologias de inteligência artificial e aqueles que lhes estão ali sujeitos, salienta que é imperativo a utilização de inteligência artificial pelas autoridades policiais e judiciais não se torne um fator de desigualdade, divisão social ou até mesmo exclusão. Sublinha ainda esse número 10, o impacto da utilização de ferramentas de inteligência artificial nos direitos de defesa dos suspeitos, a dificuldade em obter informações significativas sobre o seu funcionamento e consequente dificuldade em contestar os seus resultados em tribunal, em particular por indivíduos que estão aí sob investigação. Em seu número 14, sublinha o direito de as partes num processo penal terem acesso ao processo de recolha de dados e as avaliações conexas aí efetuadas ou obtidas através da utilização de aplicações de inteligência artificial. Em seu número 15, salienta a necessidade de as autoridades reforçarem a confiança e os conhecimentos necessários para desafiar ou anular uma recomendação algorítmica. Em seu número 16, destaca que, em contextos judiciais e policiais, toda e qualquer decisão judicial ou similar deve ser sempre tomada por um ser humano, que pode ser responsabilizado pelas decisões tomadas e requer ainda que seja mantido o poder discricionário soberano do juiz e a tomada de decisões numa base casuística, bem como o parlamento ainda apela à proibição do uso de inteligência artificial e das tecnologias relacionadas para propor
decisões judiciais. Em seu número 19, apela também para a rastreabilidade dos sistemas de inteligência artificial e do processo decisório, que delineia as suas funções, define as capacidades e limita traz as limitações dos sistemas e acompanha a origem dos atributos definidores de uma decisão através de documentação obrigatória. Bem, para finalizar, resta dizer ainda que esta é uma pesquisa em andamento, na qual ainda há muito o que se aprofundar, mas que de uma maneira geral, o que se pretende aqui investigar é justamente os impactos da inteligência artificial no direito penal, tendo em conta os direitos fundamentais do devido processo legal e a paridade de armas, bem como o que se tem até então de aparato legislativo sobre essa matéria na União Europeia. É isso. Muito obrigada.